Mas vamos ver o vídeo aí. Podem ter a certeza, nós vamos trabalhar duro. Daqui 14 meses, um de nós vai estar ocupando o Palácio do Planalto e nós vamos devolver o Brasil aos brasileiros. Brasil! Eu fico... Na verdade é o seguinte, né? A melhor... Puta campanha, né? O cara tá com muita vontade de ganhar a eleição. Um de nós! Tá bom, Caiado. Já entendi que o Tarcísio, você tá falando que o Tarcísio vai ser o candidato que vai ganhar. Aí dá esse discursão. E é essa coisa, o cara acha que está em 1970 e poucos fazendo a campanha, né? Bastante old school, no mínimo é vintage o que o Caiado tá fazendo. Dito isso, cara, não vai vir daí nenhuma resposta pra mudar o Brasil, porque esses caras não têm a concepção do Brasil que muda. Eu vou dar um exemplo. Esses caras, vocês não parecem que o Renan tá falando blá blá blá. Eu não tô de blá blá blá. Eu quero saber como esses caras vão resolver o sistema de recompensas, tá? Ou melhor, que é chamar o sistema de incentivos da política brasileira, que faz com que, basicamente, prefeitos sejam instrumentos de deputados pra não cuidar da cidade e fazer a vida das pessoas melhorarem e qualificar as pessoas para que elas sejam mais capazes de encarar o mundo hoje na era da tecnologia. Não, eles são basicamente captadores de voto para deputados. E os deputados têm qual estímulo? Obter o maior número possível de votos, que eles geram o quê? Fundo partidário, fundo eleitoral, viram deputados, pegam emendas, distribuem para seus caras, esses caras aí embaixo roubam um pouquinho, usam de caixa 2. Este é o maior problema político do Brasil. Este é o grande problema. Algum desses caras sequer pensou nisso? Eu quero saber se algum desses caras trabalha minimamente com essa concepção. Algum desses caras que foi na geração, a geração do Caiado, todos esses caras que o Brasil se favelizou, algum desses caras tem um projeto para acabar com favelas no Brasil? Eles têm uma motivação sobre isso? Esses caras, só para pegar Caiado, Zema, Tarcísio, eles viram as cidades deles se favelizarem ao longo da vida inteira deles. Eles têm algum plano para desfavelizar geral? Eles têm algum plano para acabar com o crime organizado? A eliminar o crime, entender que aquilo é uma guerra? Não, eu falei, porque no meu estado eu combati o crime. Não, vocês enxugaram gelo, tá? E eu até entendo que são governadores, enxugaram o gelo. Mas tem algum projeto para além de enxugar o gelo? Só para saber. Existe algum projeto para além de enxugar o gelo? Porque hoje todos os caras são enxugadores. Ah, eu vou prender, no meu estado eu prendi. Não, tudo bem, vai prender e o cara vai ser solto. Vai prender e o cara será solto. É isso que acontece. Muito pelo contrário, inclusive esses candidatos todos são candidatos só autorizados pelo STF. São os canais, o STF autoriza aí. Né? E aí entra o climão. Por mais que os mercados estejam desenhando isso, porque no fundo você está vendo o Caiado, que representa uma candidatura do União Brasil. Você está vendo o Zema, que é o Partido Novo. Esquece o Novo. O Novo não conta muito do ponto de vista partidário nessa história, mas ele conta muito do ponto de vista do governo de Minas. Ele é governador de Minas. Você tem o Ratinho como governador do Paraná, mas ele também significa PSD na jogada. E você tem o Tarcísio, que é governador de São Paulo e que carrega nele próprio o apoio do Bolsonaro. Ou carregava. Tá? Esse apoio está cada vez mais relativizado. Esse encontro que eles ficam fazendo, essa união de poder, esse Capitão Planeta, essa espécie de We Are the World aí do Centrão que esses caras estão fazendo, é um arranjo, um kumbaya convencional da política brasileira, que eles vão ficar um celebrando o outro, tá, num ritual de normalidade. Normalidade porque eles são todos muito normais e comuns. Pra, vamos dizer, fazer a galera esquecer que o Bolsonaro que manda no grosso desse eleitor, e é o Bolsonaro que manda, e fazer todo mundo no mercado, alguns agentes políticos acreditarem que, sim, é dali que vai sair o cara que vai vencer o Lula. Eventualmente, um cara aí do meio pode derrotar o Lula nas eleições de 2026, sim. Eventualmente será. Mas isto não significa, e esse é o importante, que o Brasil vai mudar. E que a tua vida que tá me assistindo vai mudar, e que você vai sentir um senso de propósito em pertencer a alguma coisa. E não ser apenas um pagador de imposto nesse inferno quente chamado Brasil. Isso aqui é só um inferno quente. Aparece aquela bandeira verde e amarela. Essa bandeira verde e amarela significa um nome. O nome Brasil, República Federativa do Brasil. Que ele aparece apenas nos documentos de cobrança de impostos que você tem que preencher. Você vai preencher uma DARF para pagar um imposto. Aí eles falam, tem esse Brasil aí. Mas para que ele serve além disso? De que serve o Brasil? Você se sente representado pelo Brasil? Você se sente brasileiro? Eu comi uma feijoada. Olha como eu sou brasileiro. Veja, se você mora aqui em São Paulo, né, é pouco, mas tem uma identidade. O carioca tem a identidade dele, o mineiro tem a identidade dele, a galera do sertão do Nordeste tem a identidade dela. Você tem as identidades regionais, isso é bem claro.
Mas identidade brasileira, não tem muito. Você tem um poder, um governo federal, que é um governo... Se a gente fizer uma retrospectiva, né, ele surge no período da independência de um acordo das elites que validou Dom Pedro I, que este sim foi um cara acima do tempo, que conseguiu nesse grande acordo das elites concentrar a força num poder executivo, mantendo as colônias portuguesas todas unidas. Foi um mérito que o Brasil teve que as colônias espanholas não tiveram. E aí essas grandes diferenças regionais ficaram, vamos dizer, sob o guarda-chuva de um poder federal que o tempo todo ficou tentando se firmar, mas nunca conseguiu firmar numa identidade nacional porque ela é muito múltipla. É muito múltipla e as desigualdades regionais são todas muito aparentes e tal. Né? Então, por mais que você tenha tido uma experiência unificante da ideia de Brasil no século XX, não, duas talvez, uma foi o Vargas e o outro foi a ditadura militar, a ideia de Brasil ela é uma ideia muito complicada e hoje ela está mais complicada ainda. A gente vê disputas regionais, desigualdades não resolvidas, pobreza, e aí um país sendo administrado num sistema de revezamento de oligarquias e num sistema de representação falso, por gente que não merece. Então você fala, pô, como é que eu tenho que ser administrado pelo Ciro Nogueira? Como é que o Alcolumbre preside o Senado? Como é que um desqualificado como o Hugo Mota preside a Câmara dos Deputados? Como é que esses caras vão lá e nomeiam ministros do STF que são também tão desqualificados quanto? E aí esses caras ficam deliberando e brigando entre si. Eu quero saber como é que você vai resolver essa equação. Você, cidadão. Porque pra você não tá valendo a pena, a brasilidade não tá valendo a pena. E você só vai ter, eu volto a colocar, algum senso de brasilidade, algum significado em morar nessa porra dessa pocilga aqui. Você só vai desenvolver isso se ser brasileiro significar algo pra você. Coloca aí nos comentários o que significa ser brasileiro pra você. Quando que você sentiu sua brasilidade? Veja, um carioca pode sentir a fluminência dele, né? A sua carioquicidade, tá? Se você andar pelo interior de São Paulo, você vai sentir o que é o espírito caipira. Um goiano vai sentir isso demais. O Sul tem muito isso. A questão da identidade do gaúcho é muito poderosa. O sertanejo no Nordeste vai ter isso. Agora eu pergunto pra você, e o sentimento de brasilidade? Porque você pode andar no interior de São Paulo e falar, o Brasil é incrível, olha que Brasil, que mundão esse Brasil. Não, isso é São Paulo. O gaúcho vai andar nos Pampas e falar, não, isso aqui é o gaúcho. O mineiro nas Gerais, ou no boteco em Belo Horizonte. Agora, sai da particularidade. O que é o Brasil? O que é o Brasil? Esses caras aí não vão responder essa questão. E essa é a única questão que tem que ser respondida. Você quer ser presidente do quê? E por quê? Pra cuidar do nosso povo. Cuidar do nosso povo? Cuidar. Isso é a resposta genérica que todos dão. Você tem que responder uma coisa, antes de tudo. Uma coisa. Por quê? Por que esse país precisa existir? E por que ele cobra tantos impostos sem sequer estar presente de verdade na vida das pessoas? Portanto, nós temos que ter uma história para contar. E a próxima presidência da República tem que ser sobre uma refundação da própria ideia de república. Eu já falei para vocês, a guerra contra o crime organizado é a guerra de refundação do Brasil. Gostou desse vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal 14 Cut para mais. Aqui temos cortes todos os dias dos temas mais importantes do momento.